iniciar hoje nossos estudos literários, descobrir o que é literatura, o que é essa disciplina tão formidável. E para começar, o que é literatura? Você sabe o que é literatura? Como foi que tudo começou? Será que toda a vida as pessoas souberam ler e escrever? Como foi o início de tudo? Bem, você já deve ter escutado falar que antes de nós, seres humanos, habitarmos a Terra, havia aqui os dinossauros. Logo depois dos dinossauros que foram extintos, vêm os homens que são nossos primos, não é? Mais próximos, os homens da caverna. Eles foram extintos há mais de 28 mil anos e eles não sabiam ler nem escrever. A forma de comunicação deles era com sons e eles viviam da pesca e da caça. Mas antes de continuar falando sobre os homens da caverna, eu vou responder a pergunta que eu fiz inicial. O que é, de fato, literatura? Literatura é o uso estético da linguagem, segundo os dicionários, mas trazendo para os dias atuais, para a nossa linguagem, é a arte de contar o passado sem esquecer o futuro. Eu diria que é isso. A literatura, ela se mistura com a arte, com a história, com as belezas dos quadros pintados, das esculturas, dos textos em prosa e em verso. Então, literatura abrange uma gama muito grande de conhecimentos. E continuando aqui falando dos homens pré-históricos, nossos primos, eles eram nômades. Isso quer dizer que eles não tinham moradia fixa. Mais tarde, eles descobrem que as cavernas podiam abrigar eles do frio e da chuva, e eles passaram a morar nas cavernas, daí o título Os Homens da Caverna. Estes homens pré-históricos, eles sentiram a necessidade de contar o que eles viam durante o dia, até mesmo quando eles iam caçar, quantos bois eles pegavam, quantas caças do mato eles caçavam para levar para casa, né? Casa no sentido para aquele habitat onde eles estavam residindo ali naquele momento, porque se eles eram nômades, eles podiam fazer uma fogueira ali, assar aquele animal que eles caçavam naquele momento, e amanhã eles já estarem em outro local. É bom lembrarmos que antes mesmo nem existia o fogo, depois que eles descobriram, eles sabiam. Então, o que eles faziam? Eles escreviam nas cavernas com símbolos para que eles pudessem lembrar, relembrar os feitos deles quando saíam para caçar. Aqui já é uma escrita mais detalhada, um desenho mais bonito, com mais detalhe dos animais que eles pegavam, perseguiam naquela época. Mas aí, falando de literatura, falando dos nossos primos, os homens da caverna, falando sobre escrever, sobre leitura, literatura. Como foi que surgiu essa forma de literatura? Literatura, primeiro ela surgiu, a leitura, a escrita, ela surgiu nas cavernas, como eu acabei de falar. Depois ela passa para blocos de pedra e até mesmo blocos de argila, que lembrava um tablet. E depois vem o papiro, eu estou dizendo depois, mas não se há uma noção do que surgiu primeiro, se foi a escrita no linho, que eu acredito que foi, né, em couro, em linho, para depois surgir o papiro. É um tipo de papel extraído de uma planta. Então, vamos ver aqui foto dessa planta aquática chamada papiro, muito cultivada pelos egípcios, que já faziam esse tipo de escrita no papiro. A literatura conta a história de uma época, né, que é uma outra definição. É o conjunto de manifestações artísticas manifestada através da escrita, da pintura, da música e do teatro. Isso mesmo, a música é literatura, faz parte da literatura, o teatro também, a escrita, toda e qualquer manifestação artística faz parte da literatura. E essa literatura veio registrando época após época, tudo o que foi acontecendo no mundo, não estou me referindo só ao Brasil, e sim ao mundo todo. Então, essa literatura é responsável por contar essa história dos dinossauros, da escrita nas cavernas, escrita da Bíblia, enfim, isso tudo. E a arte, as máscaras de carnaval, tudo que diz respeito à arte
é também literatura, uma forma de se expressar literária, uma forma de se expressar artisticamente, quer dizer que contém também ali literatura. Então, é comum o aluno estar assistindo uma aula de história e ali ele pensar, puxa vida, esse mesmo assunto eu vi na aula da professora de português, em literatura, ou então aula de artes, e ele se dar conta que aquilo ali ele também já estudou ou está estudando com a professora de português na aula de literatura. Na antiga Roma, a literatura era apreciada pela audição. Então, se reunia os ricos, as pessoas de muito poder aquisitivo, e os escravos, aquelas pessoas geralmente tinham pessoas escravas, então eram aqueles escravos que liam aquela literatura, e na língua em latim, o idioma de lá era o latim, não é? Esse era o idioma da Grécia, era falado na Grécia esse idioma, e o nosso idioma é misturado com o idioma grego antigo e com o latim, daí surgiu as diversas línguas latinas. De toda civilização foi a Grécia Antiga. Eu já conversei com estudiosos críticos que contestam isso aí. Eu não contesto, eu acredito sim que toda civilização nasceu na Grécia Antiga. Lá é considerado o berço da civilização ocidental. Lá teve início a filosofia, a democracia, que é tão comentada hoje, não é? Ser democrático, ter democracia, respeitar a democracia. Nasceu todos esses termos, literatura, a historiografia, tudo isso nasceu na Grécia Antiga. Para colaborar ainda mais com o que eu acabei de falar, em momentos festivos era comum recitação de poesia. Então, a poesia de lá, a literatura de lá, era de audição. As pessoas sentavam-se em seus palácios e ali se ouvia o escravo lendo a literatura. 9 ou 8, porque a existência de Homero há uma dúvida, não se sabe muita coisa sobre ele, enfim, não há registros. Então, ele é autor das obras-primas Ilíada e a Odisseia, os dois mais velhos poemas da literatura grega. Fez dele uma referência na cultura e mitologia dos gregos antigos. Por sinal, existe um filme muito bom, eu indico, o filme chamado Odisseia, que é baseado nessa obra de Homero. Não vou dar spoiler aqui, mas quem sabe, né? De uma outra vez eu dei spoiler desse filme. Eu já vi tantas vezes e é muito bom. Pense num filme que você costuma ver várias vezes e continua gostando. É uma história muito bem feita, muito bem narrada. Então, Homero foi um poeta da Grécia Antiga, porém pouca coisa, como eu já disse, se sabe sobre ele. Homero era filho de Meon e ficou órfão dos pais, ainda muito jovem, e viveu em extrema pobreza, né? É uma pena, porque deixou duas obras tão fantásticas, né? Tão conhecidas até hoje, e viveu em extrema pobreza. A data e o local do nascimento de Homero é desconhecida, ninguém sabe, tá? Se estipula, né? Curiosos, enfim, pesquisadores acreditam que ele aprendeu história e música e tornou-se mestre na escola em que estudou, que também ninguém sabe que escola foi essa. Viajou pelo Mediterrâneo em companhia de um mercador. São essas histórias contadas, né? Séculos após séculos, e assim se sabe da existência dele. Algumas lendas dão conta de que Homero esteve na ilha de Ítaca, onde reuniu dados para descrever a vida de Ulisses, da obra Odisseia. O aventureiro rei da ilha, lá, ele teve uma grave doença nos olhos que o cegou para o resto da vida. Quem era esse aventureiro rei da ilha? Rei de Ítaca, não é? Assistam a Odisseia, é um filme fantástico. A literatura grega influenciou fortemente a cultura latina. Literatura vem do latim literis, que significa letras, e possivelmente uma tradução do grego grammatic. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. Vale salientar
que o latim é uma língua morta, assim como também o grego antigo é também uma língua morta. O grego atual é falado ainda, mas só por lá, pelas regiões, não é uma língua que tenha vida, como o espanhol, como o português, que se fala em outros países, como o inglês, né, que é bem divulgado e falado, enfim. A literatura grega influenciou fortemente a cultura latina. Para terminar essa aula, você vai ficar sabendo que literatura vem do latim literis, que significa letras, e que é possivelmente uma tradução do grego gramática. Em latim, literatura significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica e da poética. O latim, vale salientar, que é uma língua morta, que hoje em dia não se fala mais. Porém, para quem vai fazer alguns cursos superior, paga o curso de latim, não o curso, a cadeira de latim, né? Paga a disciplina de latim, porque quem vai cursar letras paga latim. Quem vai cursar direito paga também cadeira de latim, tá bom? A nossa aula fica por aqui e até a próxima.